Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por dizer que gostei muito da intervenção do Sr. Deputado João Almeida. Espero agora que, com coerência, o CDS Democrata Cristão tire as devidas consequências do seu discurso. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o orçamento retificativo em apreciação é mais um elemento que revela o falhanço trágico da estratégia económica deste Governo. Com efeito, a queda de cerca de 1,6 mil milhões de euros na receita fiscal, somada aos custos públicos da crise social, subsídios de emprego e rendimento social de inserção, dá-nos a dimensão do custo da austeridade, cerca de 1,8 mil milhões de euros. Não nos venham, pois, dizer que este orçamento tem a sua razão de ser no acórdão do Tribunal Constitucional que manda repor o subsídio de férias e outras prestações referentes ao 14º mês, cujo impacto na despesa da administração central é apenas de 1.274 milhões. Aliás, se o Governo tivesse cumprido a Constituição da República, como lhe competia, não teríamos agora de suportar mais esta desculpa para encobrir os efeitos destrutivos das opções políticas tomadas. Uma breve análise dos números dá-nos a dimensão real da gravíssima situação económica e social a que esta política está a conduzir o nosso país. A quando da elaboração do Orçamento de Estado para 2013, o Governo previa para este ano uma variação negativa do PIB de 1%. O Orçamento retificativo estima uma queda de 2,3%, que, de acordo com a OCDE e os últimos dados do INE, será seguramente ultrapassada para se fixar próximo dos 3%. Ou seja, num curto espaço de tempo, um agravamento da ordem dos 200%. Isto sem contar com aquilo que é a manigância do defletor do PIB, que tem uma influência no déficit de 0,7%, nem também com as manobras, podemos dizer, das receitas não fiscais, que correspondem, como foi aqui já dito, a 1% do PIB. A razão deste infeliz cenário situa-se em larga medida na brutal regressão do consumo privado, que o Orçamento de Estado para 2013 estimava em 2,2%, o Orçamento retificativo em 3,2% e as últimas previsões da OCDE já apontam para 4%. Este é o fruto da política de austeridade cega que o PS tem vindo a combater perante a obstinada teimosia do Sr. Primeiro-Ministro. A queda da procura interna, 4,5%, aliada a uma crescente falta de confiança gerada pela instabilidade da ação governativa, levou a uma violenta retração no investimento privado, que retrocedeu 14,5% em 2012. Para 2013, o Orçamento de Estado previa uma queda de 4,2%, agora retificada para 7,6%, e, segundo a OCDE, agravada para 10,6%. E já não falo nos números saídos agora, que no primeiro trimestre aponta para uma queda de 17%. Ou seja, em 2 anos, uma queda de investimento que se vai aproximar dos 30%. Daqui teria necessariamente de resultar falências em série de empresas, com perda de milhares de postos de trabalho e uma taxa de desemprego que se estimava em 16,4%, agravada neste orçamento retificativo para 18,2% e que deve terminar muito próximo, se não mesmo, nos 20%. Particularmente grave é a situação dos jovens, cujo desemprego atinge os 42%, e dos trabalhadores indiferenciados, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos. Quanto às exportações, em que o Governo alicerçava a esperança numa recuperação económica, há 6 meses que estão estagnadas. É certo que ainda estão em terreno positivo. Mas a taxa de crescimento de 0,8% prevista para este ano é 4 vezes inferior à de 2012 e nem se fala inferior à do primeiro semestre de 2011, onde cresciam a 17,6% ao ano. Mas, Senhora Presidente e Senhores Deputados, o sinal mais preocupante, que a todos deve preocupar, é a evolução da procura externa dirigida à economia portuguesa, que no Orçamento de Estado para 2012 tinha um aumento de 2,8%, para agora, no Orçamento retificativo, apresentar um retrocesso de menos 0,4%. E também grave é o que se passa com as encomendas à indústria portuguesa. Dados saídos hoje.
agravando a tendência descendente de 9,4% para 10,3%, quer no mercado interno, quer no mercado de exportações, quer no mercado externo. A recessão dos mercados de destino, relevantes, invocada como explicação para esta tendência, tem fundamento, mas não pode nem justifica tudo. No meio deste cenário de catástrofe económica e social, o saldo conjunto da balança corrente e de capital projetou-se positivo para 2013, num montante de 1,4% do PIB. E isto, não obstante, o saldo mais negativo da balança de bens. Aqui reside o contentamento do Sr. Schäuble e de algumas bancadas desta Câmara. Contentamento esse feito à custa do empobrecimento da maior parte das famílias portuguesas e não pelo aumento da riqueza nacional. Senhora Presidente, Senhores Deputados, tal como o FMI acaba de reconhecer, depois das graves responsabilidades que assumiu nesta crise, num relatório parcialmente publicado no Wall Street Journal de ontem, os prejuízos decorrentes das políticas de austeridade foram subestimados no que respeita à economia grega, que se encontra em profunda recessão há 6 anos. É certo que o caso português é aparentemente diferente, mas, no entanto, não podemos esquecer que as mesmas causas, com as mesmas políticas, têm tendência a produzir os mesmos efeitos. Mais uma vez, o Partido Socialista defende e defende seriamente, Sr. Ministro da Economia, que é essencial e possível compatibilizar finanças públicas com estímulo à economia e ao emprego, o que só se conseguirá através da dinamização da procura interna, baseada no restabelecimento da confiança dos agentes e no aumento do poder de compra dos consumidores. O Orçamento Retificativo para 2013 pretende responder a esta exigência através do IVA de caixa e do chamado crédito fiscal extraordinário ao investimento. Depois de ter perdido importantes investimentos nos clusters das eólicas e de mobilidade elétrica, depois de ter abandonado projetos inovadores e de elevada incorporação tecnológica, depois de ter cortado os apoios nacionais a projetos de investimento e desenvolvimento financiados pela União Europeia, depois de ter renegociado as contrapartidas militares com grave prejuízo para as empresas nacionais, chegando mesmo a renegociar obrigações cujo incumprimento anterior está neste momento em julgamento em Tribunal Criminal, depois de ter desmembrado a empresa portuguesa mais internacionalizada e a quarta cimenteira mundial, e estar agora a colocar em risco os projetos da Embraer a manterem-se os entrados no cumprimento das obrigações nacionais, depois de ter exigido a bandeira da luta contra a burocracia e instalado um dos mais pesados sistemas burocráticos que Portugal conheceu, a Guia dos Transportes, o Governo promete agora abrir a fase de apoio ao investimento e ao crescimento com o IVA de caixa e com o crédito fiscal ao investimento. Vamos analisar então estas duas medidas. O IVA de caixa não é mais do que adiar para um reduzido número de empresas o pagamento do IVA. Com efeito, apenas se aplica a empresas com um volume de negócios não superior a 500 mil euros e no final do ano obriga à liquidação de todo o IVA em falta. Esta podia ser uma boa proposta, no caso de abranger um maior número de empresas e de ser eliminada a obrigatoriedade do pagamento no IVA no final do ano. Quanto ao crédito fiscal ao investimento, é merecedor de um apoio modesto. Na verdade, mais do que crédito fiscal ao investimento, as empresas necessitam com urgência de procura, necessitam de clientes que comprem os seus produtos, sem que não encontrarão motivo para investir e para criar postos de trabalho. Assim, esta medida, cujo custo rondará os 50 milhões de euros anuais, beneficiará principalmente as empresas que já tinham decidido investir, na generalidade, grandes empresas. Quanto às pequenas e médias empresas, as restrições vigentes ao financiamento bancário e o curto período concedido para executar projetos de investimento poderão limitar ou mesmo impedir que as poucas PMEs ainda em condições de investir o possam fazer. Por outro lado, trata-se de uma medida temporária, o que limita os seus efeitos para investidores de longo prazo. Para produzir todos os seus desejáveis impactos para a economia, o crédito fiscal deveria ser antecedido ou simultâneo com a adoção de outras medidas que têm vindo a ser defendidas pelo PS, pela voz do seu secretário-geral. De entre estas medidas, destacamos hoje as que se nos afiguram mais relevantes e de efeito mais rápido. Na ordem externa, renegociação de memorando quanto a prazos e juros
à luz do que se espera ser a evolução do pensamento da União Europeia e do Queira FMI. terminar, Sr. Deputado. Senhora Presidente, peço-lhe que dê a mesma generosidade que deu ao Partido Comunista, 4 minutos. Mas eu não vou gastar todos. Eu não estava aqui, mas a mesa informa-me que o Sr. Deputado do Partido Comunista foi interpelado várias vezes para terminar o discurso. O resto já não está no domínio da minha vontade. Muito obrigada. Na ordem externa, a renegociação do memorando quanto a prazos, à luz do que se espera ser a evolução, aliás, na sequência da intervenção do deputado Miguel Frasquilho de há pouco. Na ordem interna, primeiro, pagamento das dívidas da Administração Central, Regional e Local, devidamente certificadas pelos serviços emitentes das respectivas faturas e não liquidadas no prazo de 90 dias. O pagamento seria feito pelas instituições de crédito no âmbito de um acordo estabelecido entre o Governo e o sistema bancário. Esta medida, para além do seu sentido ético, permitiria colocar na economia cerca de 3 mil milhões de euros, o que significaria uma profunda mudança estrutural no consumo, no investimento e no emprego. Estabelecimento de um sistema de conta corrente, nos termos do qual as empresas poderiam compensar, no todo ou em parte e em qualquer momento, as suas dívidas ao Estado, de natureza fiscal ou qualquer outra, com créditos reconhecidos sobre qualquer entidade pública. Esta seria uma justa medida que em muito aliviaria a tesouraria das empresas sem agravar a despesa pública. Para além destas medidas que deviam ser adotadas já no orçamento retificativo, outras haverá no domínio das aplicações do Fundo do CREN, do financiamento e do seguro de crédito, que serão dadas na devida ocasião. Termino, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Fica mais uma vez demonstrado que o Partido Socialista não se limita a fazer análises e a constatar a trágica situação económica, social e política a que este Governo conduziu Portugal. Apresenta propostas, todas suscetíveis de aplicação imediata, sem sobrecarregar a despesa pública e com forte impacto na economia e no emprego. O Partido Socialista acredita e confia nas empresas portuguesas e nos seus trabalhadores, com quem pretende estabelecer um pacto de progresso na sociedade, na economia e no Estado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista não permitirá que se instale em Portugal um modelo económico assente em baixos salários, longos horários de trabalho e produção de bens e serviços sem valor acrescentado, garantida por mão de obra não qualificada. Quero terminar, Sr. Deputado. Já falamos. Este orçamento retificativo e outros que se lhe seguirão são peças deste modelo de sociedade que o Partido Socialista e outros democratas rejeitam e combatem. Daí o seu voto contra este documento e tudo aquilo que ele politicamente representa. Muito obrigado, Sr.